Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica Dominical Semaderon. Agradecemos a presença de todos aqueles que param para assistir às nossas aulas, acompanhar esses subsídios que servem de recursos para os nossos irmãos aqui do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, você que é professor da escola dominical, superintendente, você que se dedica horas da semana para preparar a sua aula e levar aos alunos no dia de domingo, no dia do Senhor, para que tenhamos uma igreja forte, sólida, com a estrutura que a palavra do Senhor Jesus Cristo tem e transmite. Deus abençoe nosso pastor Nelson Lutemberg, que é o presidente da nossa convenção, a todo o colégio de pastor, cada pastor presidente aqui deste vasto campo do estado de Rondônia, que é o estado de Rondônia, e também pastores auxiliares. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que com carinho assistem às nossas aulas e também mandam para nós aí o feedback, às vezes com perguntas, outras horas até com ideias. Que Deus abençoe a vida de cada um. A lição de número 2, que é a lição que estudaremos neste domingo, ela trata da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então estaremos trabalhando sobre a doutrina do pecado e o problema que estamos enfrentando nos dias atuais, que é a modernidade buscando deturpar a verdade sobre o pecado. E como o pecado é algo sério, é algo que mexe com todas as estruturas do homem, porque Deus não compactua com o pecado. Se não fosse o pecado, o homem não estaria sofrendo como está. Se não fosse o pecado, não precisaria ninguém ir para a perdição e viver eternamente distanciado de Deus. Então o pecado trouxe muitas lágrimas, muitas dores já. Lembramos de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando perderam o privilégio de estar morando naquele jardim glorioso que Deus havia plantado para eles no Éden. Logo na sequência, nós encontramos Caim, o primeiro filho de Adão, que, juntamente com o segundo filho de Adão e Eva, Abel, acabam tendo um relacionamento não muito bom. E a Bíblia diz que Caim ofereceu um sacrifício de qualquer maneira, e Abel ofereceu um sacrifício a Deus que agradava ao Senhor. Por inveja, Caim mata Abel. Outra vez, Adão e Eva tiveram que chorar o pecado cometido no Éden. Na sequência, nós vamos perceber nos dias de Noé que a terra estava corrompida. A Bíblia diz que a maldade dos homens tinha chegado até Deus, e Deus vem a Noé dizendo a ele que construísse uma arca. E Deus disse a Noé, capítulo 6 e versículo 2 de Gênesis: o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque viram os filhos dos homens que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Esse era um dos pecados entre os outros, dos quais podemos também destacar a violência, que estava muito grande. E então Deus determina que os dias do homem seriam, a partir de então, 120 anos, e veio um dilúvio sobre a terra. Depois nós encontramos ainda nos dias de Ló, a terra, a cidade, pelo menos de Sodoma e Gomorra, mais algumas cidades vizinhas ali, sendo destruídas com fogo e enxofre, devido aos pecados daquela cidade, e a Bíblia deixar claro que não havia ali nem mesmo 10 justos. A corrupção foi generalizada. Então o pecado causa essas dores, e Deus não compactua com o pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades,
os nossos pecados, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, o problema de o homem não ter um relacionamento melhor com Deus, o problema de o homem não estar bem é o pecado. Mas há um socorro. Deus diz que a sua mão continua estendida para salvar, e os seus ouvidos abertos para ouvir aqueles que se arrependem dos seus pecados. Daí, na aula de hoje, nós estarmos estudando que a maneira de entender o pecado tem sido desconstruída. O pecado é ensinado claramente na Bíblia quem ele é, sua cara, suas consequências. A Bíblia não deixa dúvidas sobre o que é e o que não é pecado. Mas o mundo odierno, e não só o de hoje, mas desde que existem homens na terra, tentam tirar a regra, mudar, desestruturar aquilo que já está claro e definido por Deus como pecado. E é sobre isso que nós vamos estudar, porque quando não confrontamos o pecado, sofremos as consequências seriamente, indubitavelmente. Não há como escapar das consequências quando nós não tratamos o pecado como pecado. Então diz o texto áureo: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Então, Romanos vai explicar que Deus deu a lei a Moisés e que através desta lei o homem sabe o que é pecado. Mas saber o que é pecado não resolve o problema do pecado. E como o problema do pecado está mais no fundo, mais no interior, então é preciso entender. E nós já, de antemão, anunciamos o que a lição vai nos proclamar, que o arrependimento traz regeneração, faz Jesus vir morar nos nossos corações, e o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado, Apocalipse 22:14. É a única coisa, o único recurso, o único meio de o homem ter perdão é através do sangue de Jesus Cristo, quando ele, arrependido, convencido pelo Espírito Santo, decide viver conforme a doutrina da palavra de Deus e recusar o pecado. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Não podemos fugir desta verdade. Adão pecou. E Romanos 5:12 diz: com o pecado de Adão veio a morte, e assim a morte passou a todos os viventes. Mas a sequência de Romanos capítulo 5 vai dizer: onde o pecado reinou, veio um segundo Adão, a saber, Jesus, que trouxe o perdão, e onde o pecado havia reinado, agora a justiça reina. E o texto vai se concluindo dizendo: e onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, através deste presente merecido, que nós não merecemos, chamado graça, nós podemos ser salvos. Adão arruinou, mas Jesus veio trazer a solução. Entretanto, hoje nós estaremos aprendendo que o mundo não quer encontrar o perdão através da graça. Criaram regras, criaram teologias próprias, criaram doutrinas de homens para desconstruir a doutrina do sacrifício do Calvário, e então puseram outros fenômenos no lugar, prometendo que com esses terão paz, terão alegria, terão uma sociedade boa, e
o problema do pecado será resolvido. Engano crasso, engano bruto. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos continuar combatendo o pecado e mostrando ao mundo que só tem uma maneira de resolver o problema do pecado, é conhecendo a palavra do Senhor Jesus e aceitando a Jesus Cristo como Salvador, porque somente Ele pôde se candidatar e ocupar o nosso lugar, agindo com uma morte substitutiva, que nos substituiu, ou seja, todos os homens pecaram, veio então Jesus sem pecado, como diz em Isaías 53, na sua boca não houve engano, então ele pôde levar sobre si as nossas iniquidades, e por isso nós temos o perdão dos pecados. Outro tipo de doutrina deve ser rejeitada e lançada por terra. Então nós temos aqui na nossa introdução, dizendo que a doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposições às principais ideologias modernas, que buscam enaltecer o homem, destacando sua bondade intrínseca, quando na verdade o homem já nasce em pecado, não na prática, mas ele nasce com um pecado original que é adquirido de Adão. Claro que esse pecado não o leva à condenação enquanto ele não tem consciência disso. Então uma criança, ela nasce já com a estrutura do pecado, com a consequência do pecado nela, mas enquanto ela não tem consciência, enquanto ela não desenvolve essa consciência, ela não responderá por isto. É importante sabermos disso. Entretanto, não se nasce puro, como Deus fez Adão e Eva inocentes e puros. Hoje, quando nós nascemos, diz no Salmo 51, em pecado concebeu a minha mãe. Não porque a mãe tivesse cometido um erro, mas um erro na hora de gerar este filho, mas sim porque todos nós, quando somos gerados, a gente já é gerado com uma descendência, com a consequência desse pecado original, que, como repito, Romanos 5:12 diz, e por um homem entrou o pecado no mundo, e assim o pecado passou a todos os viventes. Então é esse tipo de pecado que nós estamos dizendo que é o pecado original. Agora ele só passa a ser um problema para mim quando eu não me arrependo e dou evasão a ele e começo então a cometê-lo conscientemente. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada, do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Nós vemos isso em Tito, capítulo 3 e versículo 5, diz, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então não foi por obras de justiça que nós fomos salvos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículo 6 do capítulo 3 de Tito. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Então Deus nos justificou e agora não devemos mais nada. Entretanto, esta justificação não foi feita por obras de justiça, por nossas práticas, por nossos atos, pelas nossas boas ações, mas foi feito pela presença de Jesus Cristo em nossa vida, através do arrependimento
que o Espírito Santo nos convenceu a tê-lo e agora, então, nós somos filhos de Deus. No primeiro ponto diz assim: o ensino bíblico da natureza pecaminosa, definição do pecado. Aqui o autor, nosso pastor Douglas, ele traz para nós a definição do que é o pecado, e depois no segundo subponto ele fala sobre a universalidade do pecado, e no terceiro ponto ele fala sobre essa corrupção total. Nós não lemos o texto bíblico, porque tomaríamos muito tempo aqui, mas ele está em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20, e nesse capítulo, desde o capítulo 1 de Romanos, passando pelo 2, seguindo até o 3, nós vamos ver como o homem se corrompeu, como o homem se debandou, deixando a palavra de Deus e resolvendo agir segundo a sua própria vontade. E vai esclarecer ainda mais que não há nenhum homem, nenhum justo sequer na terra, que todos os homens pecaram. O versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, que é esse terceiro capítulo, vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há solução para ele, exceto Jesus Cristo, que é o que vem no versículo 24 e 25, dizendo: sendo tornados justos pela redenção que há no sangue de Jesus Cristo. Então, com esta ação, com este ato de arrependimento, é a única maneira de encontrarmos o perdão, porque estávamos destituídos horrivelmente da glória de Deus, sem remédio, irremediavelmente perdidos. Então, a definição do pecado, aqui no primeiro subponto. No hebraico, pecado vem da palavra, do substantivo chamado chatá. Chatá, que significa errar o alvo. No grego, a palavra correspondente para chatá, do hebraico, é amartia, que possui a conotação de erro moral. A palavra moral fala de prática. Então, erro prático. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 13 e 14, vai nos relatar um pouco sobre esse tipo de pecado. O pecado é muito abrangente, mas há erros que acontecem sem premeditação. Há erros que acontecem de forma projetada, planejada, premeditada. E a este tipo de pecado a Bíblia chama de iniquidade. Leremos aqui o versículo 13 e 14 de 2 Pedro, que trata desse tipo de pecado, dizendo, 2 Pedro capítulo 2 e versículo 13, diz assim: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Este é o versículo 12. O versículo 13 diz: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando em seus enganos, como se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então são pessoas que são chamadas no título do texto de falsos mestres, porque sabem o que é a verdade, conhecem o que é reto, mas decidem livremente, voluntariamente fazer o contrário. Iniquidade porque erram o alvo e acertam o erro decididamente. Eles objetivam
acertar o erro. Isto é iniquidade. Sobre eles, diz ainda o texto, versículo 17, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erros, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então estas pessoas tanto praticam voluntariamente o erro, quanto ensinam pessoas a cometerem o erro, porque criam doutrinas de homens e até de demônios, e passam a ensinar essas doutrinas, e há muitos incautos, imaturos, que acabam acreditando em tais doutrinas, e levando uma vida palmilhando sobre estas doutrinas, acabam chegando a um fim escuro e triste. Que Deus tenha misericórdia do mundo em que vivemos e que nós, como salvos, possamos continuar levantando a bandeira do perdão, mas não deixando de colocar o pecado no seu lugar. Pecado sempre será pecado. Não existe remendo. Não adianta passar a mão na cabeça, como disse, mas é necessário tratarmos ele e repreendermos, vencermos, porque o Senhor Jesus nos deu a palavra da verdade e da reconciliação, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante, dizendo que Deus nos fez embaixadores de Cristo para reconciliarmos o mundo com Deus através de Jesus Cristo, que é o que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Então esse subponto encerra tratando do capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 3 a 7, falando sobre o novo nascimento, quando Jesus encontra Nicodemos e diz para ele: Nicodemos, em verdade te digo, que você precisa nascer de novo, porque se não nascer de novo, de maneira nenhuma, pode ver o reino de Deus. Nicodemos também era um homem muito religioso, mas não era salvo, porque estava andando conforme doutrinas que ele, com seu grupo de teólogos, havia interpretado, mas que não era exatamente aquilo que a palavra de Deus estava ensinando a respeito da salvação e do perdão. No segundo subponto, fala sobre a universalidade do pecado. O pecado tornou-se global. O ser humano foi criado, como já disse, em estado de inocência, foi feito sem pecado, diz em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 29, que Deus fez o homem perfeito, e dotado também de livre-arbítrio. Nós vamos encontrar em Gênesis 2, 16 e 17, Deus colocando o homem no jardim do Éden e dizendo a ele que ele poderia se alimentar de todas as árvores que estavam no jardim, menos de uma, mas que ele estava livre, ele deveria escolher obedecer. E lá ele ficou para escolher obedecer ou escolher também desobedecer. Não lhe faltava nada, não lhes faltava nada. Por quê? Porque de todas as árvores poderiam comer, exceto uma.
Entretanto, conhecemos a história que o homem decidiu desobedecer a Deus. E ao desobedecer, o pecado e a morte entrou no mundo. E com esta morte, diz em Romanos capítulo 7, versículo 14 a 24, Paulo vai tratar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso faço. Dizendo ele: eu consinto que sou fraco, que no meu corpo, na minha carne, não habita bem algum, que eu sou tendencioso a pecar, e que eu preciso crucificar a minha carne o tempo todo. Então ele vai falar sobre isso em Gálatas 2:20, dizendo: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque ele se considerava crucificado? Porque entendia que a tendência da sua carne era pecaminosa, mas ele tinha autoridade para deixá-la suplantada à sua vontade e à vontade do Espírito de Deus. E isto ele então chamava de: eu estou crucificando a minha carne. Ele também denominava de morte, dizendo assim: eu morro a cada dia. 1 Coríntios 15, 31, Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 11, dizendo ele: eu morro, tenho que me considerar morto para este mundo, para viver para Cristo. E então nós temos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o texto que diz que há solução para o homem quando ele abre o coração e deixa Jesus entrar. Então Jesus envolve a vida dele, dizendo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, então nós estamos em Jesus e Jesus em nós, nós somos envolvidos pela presença de Jesus. E aí diz o texto: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a postura correta para chegarmos no céu, não vivermos mais segundo a nossa vontade, mas agora segundo a vontade de Jesus Cristo. Há então solução para o pecado. No terceiro subponto fala sobre a corrupção geral, essa corrupção total, dizendo que quando o pecado entrou no mundo, corrompeu-se a mente do homem, o homem foi corrompido mentalmente, moralmente, a imagem dele foi deteriorada e também espiritualmente. Por isso diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, dizendo que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas Jesus Cristo nos ressuscitou. Quando Jesus Cristo vai ao túmulo, ele estava representando que nós estávamos morrendo, mas quando ele ressuscita, com ele nós ressuscitamos. Diz, e Jesus nos ressuscitou consigo mesmo, e pela graça nós somos salvos. E o texto vai dizendo: não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem pela fé em Jesus Cristo, que nos salvou e nos colocou em regiões celestiais, nos fez assentar em lugares celestiais. Você que serve a Deus, louve ao Senhor, adore a Ele, porque embora estejamos neste mundo tão sujo, tão corrompido, moralmente, mentalmente, espiritualmente, o Senhor nos ressuscitou e nós não estamos mais mortos espirituais, porque para entrar no céu é preciso estar vivo espiritualmente. Quando Adão pecou, entrou a morte física, entrou a morte espiritual e entrou a morte eterna. A morte física é aquela que a gente tomba quando vai ao túmulo, fisicamente. Todos nós estamos destinados a ela, exceto que aconteça o arrebatamento. A morte
espiritual é quando o homem, mesmo vivo fisicamente, anda aí por este mundo, mas ele não tem comunhão com Deus. O pecado separou ele de Deus, porque morte significa separação, então ele está separado de Deus, chama-se morte espiritual. Jesus nos ressuscitou quando nós aceitamos a ele dessa morte espiritual. E depois vem a morte eterna. A morte eterna é quando o homem não aceita Jesus como Salvador, vai morrer fisicamente, já anda morto espiritualmente, não aceita a ressurreição oferecida por Jesus e vai para a eternidade nessa situação calamitosa. Então a Bíblia diz que ele vai enfrentar a morte eterna. São as 3 mortes que essa corrupção, que o pecado de Adão trouxe, e aqui nesse texto trata dessa corrupção total que abarca tanto a parte mental, quanto a parte moral, quanto a parte espiritual do homem, e consequentemente o levará a uma morte eterna se ele não se arrepender. Então nós temos aqui ainda dizendo que uma solução para isso é deixar-se ser convencido pelo Espírito Santo, porque o homem de si mesmo ele não procura a salvação. Repito, a nossa carne ela é tendenciosa ao pecado, nascemos assim. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, e a Bíblia diz, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, o Espírito Santo fala conosco o tempo todo. João 16, versículo 8 a 11, diz assim que o Espírito Santo de Deus, além de ele ter vindo para guiar o crente, ensinar, consolar, e para muitos outros bens, ele veio também para aquele homem que não conhece a Deus, aquela mulher que não conhece a Deus. Então diz o versículo 8 a 11 de João 16, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, diz para ele que ele é pecador, convence o homem da justiça, diz para ele que Deus é justo, que Deus não tem erro, e convence o homem do juízo, dizendo para ele, olha, um juízo vai chegar, vem o juízo aí, você precisa se arrepender enquanto tem vida. Então o Espírito Santo veio para convencer o homem pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem aceita esse convencimento, ele recebe a Jesus como Salvador e passa a ser justificado, e nenhuma condenação mais há para ele, Romanos capítulo 8 e versículo 1. Entretanto, esse homem que não decide por si só pela salvação, é interessante esta ênfase aqui, às vezes pensamos que é nós que procuramos a salvação. Não, a salvação é o Espírito Santo que vem se revelar a nós. Agora, muitos, mesmo tendo a revelação do Espírito Santo, como esta chega a todos os homens, rejeitam aquele chamado de Deus, e ao rejeitar, perdem a oportunidade de ser salvo. Outros aceitam por um momento, mas no decorrer da caminhada, rejeitam, acabam renunciando, abrindo mão e perdendo a salvação que um dia adquiriram. Então, a palavra de Deus vai dizer em Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado, ele corrompeu todos os homens, trouxe uma corrupção total, e além de corromper todos os homens, também corrompeu corpo, alma e espírito, mas Jesus veio para sarar, ele veio com o remédio, dizendo, o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Agora, depois que passamos esse assunto longo aqui, mas para definir a doutrina do pecado, mostrar que há solução para o homem, agora nós veremos nesses 2 pontos finais sobre as teologias modernas, as doutrinas dos homens. E aí no segundo ponto nós temos aqui 3 doutrinas, a da teologia do pecado social, a da teologia da libertação, e a do liberalismo teológico. Que invenção é essa dos homens? Bom, a teologia do pecado social
é uma tese, olha bem, uma tese, ela não é algo declarado, algo já confirmado, porque é uma tese, é um pensamento, é uma criação do homem, é uma imaginação humana. Então, trouxe essa tese quem? Podemos voltar aos concílios do ano de 1968, lá em Medellín, na Colômbia, e também em Puebla, em 1979, no México, quando, então, começou a florescer esta ideia da teologia do pecado social. E o que é isto? Essa teologia do pecado social, ela enfatiza a responsabilidade coletiva e estrutural pelos problemas sociais. Ou seja, o problema do pecado, da sujeira, da lama, da corrupção, da violência, da maldade, está na coletividade, no convívio humano, na falta de educação, na estrutura da sociedade, uma sociedade estruturada de forma errada, com problemas sociais. O pecado está atrelado e enraizado nisso. E para resolver isso, então, é preciso criar movimentos de direitos humanos, movimentos que venham educar o ser humano para que ele possa viver essas estruturas de uma forma diferente, ele tem uma responsabilidade coletiva diferente e ele possa, então, conviver numa sociedade estruturada de uma forma correta. Engano puro, o pecado está lá na origem do homem, o bebê lá no colo da mãe já quer morder. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Então, o problema desse pecado é que ele deixa de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Deixa de achar a raiz e fica corrigindo, remediando as consequências. Ao invés de encontrar na moral do homem o pecado, observar que há uma raiz, que o ser humano peca e a sua imagem foi degradada, que ao nascer ele já carrega essa tendência ruim e que o sangue de Jesus perdoa o homem, que ele crescendo, conhecendo Deus e deixando o Espírito Santo guiá-lo, resolve o problema. Eles então dizem que o social, uma estrutura econômica e social vai resolver o problema. Então, ao invés deles resolver o interno, buscam resolver o exterior. E o exterior não resolve. O problema do homem, do pecado, está lá mais dentro, lá mais no interior. Está lá no âmago do homem. Precisa ser transformado pelo Espírito Santo, que vai até ao nosso espírito. E, quando convencidos, nós deixamos ele trabalhar, e então nós vamos ver vidas que roubavam, não roubam mais, mentiam, não mentem mais, assassinavam, não assassinam mais, adulteravam, não adulteram mais, mentiam e não mentem mais, viviam nas profundezas das drogas, caídos nas sarjetas, hoje não estão mais, são cidadãos estruturados. Temos testemunho de muitas pessoas que, ao aceitarem Jesus, vivem assim. Agora, pergunta-se aqueles que viviam assim, ao receber uma sociedade estruturada, vão conseguir resolver o problema? Não vão. O pecado só chama o pecado. Só tem uma maneira de combatê-lo, é se arrependendo, é renunciando a ele, é confrontando a ele mesmo. Então nós temos aqui ainda uma outra teologia, que é a teologia da libertação. Essa teologia da libertação, por isso eu li 2 Pedro capítulo 2, que trata de falsos mestres. Ela é trazida exatamente por teólogos,
não são pessoas que não conhecem a Bíblia, são pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, mas que deliberadamente decidem criar as suas regras para combater o pecado. E então, nós temos aqui um nome surgido em 1970, que é Gustavo Gutierrez, lá do Peru, e aqui do Brasil, um brasileiro, Leonardo Boff, muito famoso, que para eles o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas. O estudo teológico, para libertar o homem do pecado, ele precisa estar na indignação social, ou seja, quando eu me indigno, quando eu me revolto contra os erros da sociedade, contra as maldades, contra a violência, eu estou dando oportunidade de ter uma sociedade que repense a sua postura e então pratique o que é bom. Está muito ligada à teologia do pecado social, mas tem esta diferença porque ela ensina que precisamos nos indignar. E esta teologia, ela combina a reflexão teológica, ela mistura, ela é mais perigosa do que a primeira, porque ela mistura teologia com um ajuste social, ou seja, vamos ajustar as coisas, fazendo bem, organizando aqui e ali. Então utilizam a Bíblia para trazer benefícios e reconstruir então uma vida melhor, trazer a libertação para pessoas aprisionadas no pecado. Libertação é só Jesus. João 8:32, depois do 36 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se não passar pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, esta libertação não será verdadeira. Então não há. Essa própria teologia da libertação traz o TMI, que é a teologia da missão integral, ou seja, temos que ter praticar uma missão integral, onde você proclama o Evangelho de Cristo, mas também deve ajudar as pessoas socialmente, deve construir hospitais, construir escolas. Parece bonito, e não é errado construir escolas, construir hospitais evangélicos e cristãos, não, muito bom. Entretanto, isso não pode estar atrelado à salvação. Jesus separou isto claramente, quando ele disse, olha, os pobres vocês terão sempre convosco, mas a mim não. Jesus deixou claro que no mundo teríamos aflições, e quanto mais pudermos resolver o problema do mundo, como ele próprio multiplicava pão, multiplicava vinho, curava os doentes, limpava os leprosos, para dar uma vida melhor às pessoas, mas ele fazia isto com compaixão e amor, mas não deixava de anunciar a salvação. E antes mesmo de curar aquele paralítico que descobriu o telhado da casa onde ele estava, ele, antes de levantar o paralítico, ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados, porque não adianta nada ser curado e não ter o perdão dos pecados. Por isso tomemos cuidado com esses movimentos que pregam sobre cura divina. Venha para receber a cura divina, venha para receber o benefício econômico, a porta aberta, um emprego, a prosperidade. Ora, Deus pode dar tudo isto ao ser humano, mas primeiro a salvação. Muitas vezes nós pregamos o evangelho e alguém vem até para receber uma bênção à frente e não para aceitar Jesus. Nós ficamos olhando e até preocupados e perguntando por que não quer aceitar Jesus. Muitas vezes é porque foi convidada exatamente para ouvir uma mensagem de cura, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de avanço, de melhoras, de resolução de problemas, de libertação,
Deus faz tudo isso e eu posso até propagar, mas primeiro eu tenho que propagar que Ele salva, porque salvação não está atrelada a essas coisas. Salvação é o sangue de Jesus que perdoa o homem de todo pecado. Com pão na mesa ou sem pão na mesa, eu posso ser salvo. Com enfermidade ou sem enfermidade, eu posso ser salvo. Agora eu posso também ser curado de uma enfermidade e continuar caminhando para o inferno. Então este que é o problema. Daí nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Podemos e devemos, como diz em Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então precisamos praticar boas obras, ou seja, fazer benefícios se somos salvos. Ninguém melhor do que nós para fazer o bem, mas nunca fazer o bem atrelando a salvação. O liberalismo teológico é o terceiro aqui, vem desde a época da Reforma. O liberalismo teológico, ele apregou, é uma doutrina que ensina que a razão está acima da revelação divina. A Bíblia é muito simples, então nós temos a iluminação, o homem é um ser iluminado. E com isso, surgem várias doutrinas que querem reinterpretar a fé. Doutrinas que acabam questionando os milagres, dizendo, isso não é milagre, isso é mitológico. Acabam desacreditando na própria palavra de Deus, que é inerrante, que passa o céu e passa a terra, mas ela não passa. A síntese dessa doutrina é que toda experiência religiosa é válida. Essa está impregnada no mundo hoje. Não importa o Deus que você segue, importa que você seja religioso. Não importa a quem você adora, importa que você adore alguém. Então, esta teologia do liberalismo teológico é a mais venenosa. Seguiu aqui uma ordem de cadeia. A primeira é venenosa, a segunda muito venenosa, essa daqui extremamente venenosa, porque para que vou aceitar a Jesus como Salvador, se eu já sou cristão, se eu creio em Deus, se eu tenho um contato com o mundo espiritual? Tem pessoas que têm contato com os espíritos contrários, inimigos de Deus, e ele, por ele ter uma visão espiritual, e a Bíblia diz que os demônios, eles aparecem, até se transformam em anjo de luz. Então, quem tem uma experiência assim, acha que não precisa de mais nada, mas lá no interior o Espírito Santo está dizendo, está tudo errado. Se eu voltar agora, você não sobe, você não está preparado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós mantenhamos a doutrina da palavra de Deus, que nós possamos continuar proclamando que Jesus é o Salvador e combatendo essas doutrinas. Já encerrando, nós temos aqui a normalização do pecado. O que é essa normalização do pecado? É uma crise ética e moral, diz o nosso comentarista, que vem através da imoralidade sexual, da dessacralização da vida, ou seja, o ser humano perdeu o padrão ético da Bíblia, a ética deles é outra, o padrão de ética é outro, e a prática, que é a moral, é uma prática moral para eles, que não é a moral bíblica, e nessa tendência, eles têm uma forma, mas para nós os salvos, Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não entreis na forma do mundo. A forma deles apregou temas progressivistas, ou melhor, progressistas. Esses temas são discutidos em congressos, na Assembleia Legislativa, no Senado, na Câmara dos Deputados, e violam a ética e a moral bíblica, tratando de uma falsa maneira de ver a sexualidade, as drogas, tratando o aborto como se fosse algo normal, como se não tivesse nenhum problema em cometer esse tipo de assassinato, e permissão de drogas ilícitas. Então, isso é a normalização do pecado.
E aí no segundo ponto, dizendo que é a imoralidade sexual, ou seja, há uma deturpação, que é o que está no nosso texto bíblico básico. Mudaram a glória de Deus, homens se relacionando com homens, mulheres também tendo relacionamentos íntimos com mulheres, é o que diz aqui em Romanos capítulo 1, dizendo que terão sobre si a sua própria condenação, porque mudaram o costume, mudaram a regra, aquilo que Deus estabeleceu lá no Éden, eles querem mudar, e hoje isso está tão avançado, mas aquele que serve a Deus deve continuar pregando e anunciando essa verdade, não tolerando o pecado, porque aquele que tolera, aquele que se avizinha ao pecado, também terá que responder por ele. A dessacralização da vida trata-se de um descuido com aquilo que é sagrado. A vida é sagrada, nós vamos encontrar em Gênesis 1:27, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, ele faz ali com as próprias mãos, diferente dos animais que ele diz, apareça, surjam, agora o homem ele faz com todo carinho, sopra nas narinas o fôlego da vida, planta um jardim no Éden para ele, e dá esta determinação ao homem, como está em 2 Pedro 1:13, que a vida é inviolável. E agora, quando nós observamos as regras de muitas doutrinas e preceitos dos homens que acabam entrando em vigor e passando a fazer parte das legislações, nós encontramos então que a opinião, a ideia dessas pessoas, a ideologia, a defesa deles é que eu sou dono do meu próprio corpo, eu sou dono da minha vida, eu tenho que ser feliz, não posso ser impedido em nada. E então acabam surgindo aí os direitos humanos, que essas teologias que nós falamos aqui são defensoras, estão baseadas em defender direitos humanos, e por incrível que pareça, a Bíblia é o manual de defesa dos direitos humanos. Por que não utilizar a Bíblia como defesa dos direitos humanos, mas criar direitos ao pecado? Então não são direitos humanos, são direitos à iniquidade, ao pecado, à deturpação. Que direito é esse de matar uma criança no ventre? Aí, alguém perguntou ao médico, eu preciso abortar porque eu não tenho condições de criar esses 2 filhos, eu já tenho esse de 5, agora vou abortar esse que está no ventre para que eu não tenha problemas econômicos e tudo mais para poder sustentar esse outro filho que está vivo. Aí o médico disse, então, faça o seguinte, mata o que tem 5 anos e deixa o que está no ventre, porque esse que está no ventre é indefeso. E o pecado é maior, porque pelo menos de 5 tem defesa, tem como correr e tudo mais, e já viveu um pouco, agora esse está começando a vida agora. E aí trouxe a reflexão então para aquela mãe, para que ela entendesse, porque às vezes o ser humano é tão cego que porque algo está escondido no ventre, não existe. Como o inimigo das nossas almas procura cegar o entendimento dos incrédulos, como dizem em 2 Coríntios 4:4, que ele tem cauterizado a própria consciência, o Deus desse século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos ter força para continuar combatendo esses pseudos direitos, de usar drogas ilícitas, de prostituir-se, direito de abortar, direito de cometer o suicídio, direito à eutanásia. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, quem é dono do templo é o Espírito Santo, nós precisamos nos manter crucificando a nossa carne, para que o nosso corpo possa ser morada do Espírito Santo, e uma morada cheirosa, limpa, onde por dentro esteja limpo, porque o Espírito Santo morará ali
e limpará e fará com que nós desenvolvamos o amor, a bondade, a benignidade e os demais frutos do Espírito, e por fora estaremos estampando então esta imagem de Jesus Cristo em nós. Que Deus abençoe a toda a nossa convenção que nos permite estar aqui ministrando esta aula, e que Deus abençoe também nosso pastor Jorme César, que não pôde estar aqui conosco nesta feita, também o evangelista irmão Daniel, que sempre está nos auxiliando. Deus abençoe o evangelista irmão Nilson Lutemberg, que está aqui por trás das câmeras nos ajudando, e fiquem com Deus, orem conosco agora nesse instante, tenham uma boa aula no domingo em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, obrigado por mais este momento que o Senhor permite que estejamos conversando um pouco sobre a Tua Palavra. Pai, ajuda-nos a combater essas doutrinas que foram inventadas para resolver o problema do pecado de uma forma frágil, errada e sutil, que nunca solucionará o problema do homem. Mas que, ó Pai amado, possamos defender o poder do sangue de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e a capacidade que o homem tem quando quer de se arrepender e começar a levar uma vida na presença do Senhor, na vontade de Deus, conforme a santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo e que vão lecionar neste domingo, em nome de Jesus. Amém.